Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu publiquei para vocês a foto com as cartas de número 1 a 14, com o naipe de espadas, de nuvens, né? Do tarô do Osho, né? Para a gente pensar em como a gente vai lidar com Marte em Gêmeos, que vai ficar 7 meses, né? Marte vai ficar 7 meses em Gêmeos. É uma coisa que demora um pouquinho para acontecer, né? Então a gente vai observar porque ele entrou em Gêmeos dia 20 de agosto de 2022 e vai ficar em Gêmeos até o dia 25 de março de 2023. Ele também fica retrógrado do dia 30 de outubro até 12 de janeiro, tá? Que é um tempo onde a gente vai rever aí os assuntos onde Marte, né, vai ativar em Gêmeos, tá bom? Então aqui a gente vai começar a fazer a leitura de cada carta, tá? Na ordem que foi mostrada lá para vocês, de 1 a 14. Então você pode ir pulando, né, até chegar no seu número. E eu também pedi para vocês, se quisessem, podiam escolher 2 números. Então vocês também podem escolher, né, observar aqui os 2 números que vocês escolheram, tá bom? Então vamos lá. Carta de número 1, quem escolheu a carta número 1, escolheu a carta controle, tá? Que seria o rei de espadas, né? O rei das nuvens aqui. Bom, para quem escolheu essa carta, o período de Marte em Gêmeos vai ser um período onde a pessoa vai precisar ter cuidado, muito cuidado com as opiniões e forma de comunicar, né? Muito rígidas, né? Então vai ter que observar se você está sendo muito rígido, se você quer só as coisas do seu jeito, se você quer obrigar as pessoas a pensarem como você, se você quer obrigar as pessoas a se comunicarem como você, explicar demais, forçar demais a barra, né? Tudo isso pode te atrapalhar, tá? Ao mesmo tempo, pode ter aí um excesso de perfeccionismo na sua comunicação. Então, por exemplo, se você está escrevendo algum texto, alguma tese, algum trabalho, você pode demorar muito mais a entregar porque você quer perfeito e aí acaba não entregando ou atrasando, né, ou se prejudicando, então tem que ter muita atenção, tá? Vamos para a carta de número 2. Carta de número 2 é a carta do sofrimento, tá? A carta do sofrimento fala da gente encarar de verdade os nossos sofrimentos, que através deles a gente chega na iluminação, a gente chega aonde a gente precisa chegar em matéria de entendimento, aprendizado, conhecimento, etc. Então, talvez o que aconteça, né? Com Marte em Gêmeos, talvez você tenha noção, caiam as fichas que você realmente precisava saber, precisava acessar e você pode ficar muito perturbado, né? Perturbada por elas, né? Por essas fichas, pensando, meu Deus, né? Eu nunca tinha percebido isso, ou meu Deus, a ignorância é uma bênção, porque agora eu sei e estou sofrendo, né? Porém, faz parte e você vai ter que encarar isso de forma verdadeira, né? Deixando esse sofrimento realmente existir, né? Não tapando com a peneira, né? Tentando deixar esse sofrimento vir à tona 100%, tá? Carta 3 é a carta do renascimento, seria o 10, né, de espadas aqui. Bom, renascimento aqui fala desses estágios, né, do camelo para o leão, para a criança, né? O camelo ele fala que é muito passivo, o leão é muito rebelde e a criança seria um ser mais puro, né? Então talvez fale muito dessas opiniões muito formadas, né, muito estabelecidas, onde a gente tem horas que a gente não vai querer dar opinião nenhuma, tem horas que a gente vai querer dar muita opinião,
quando na verdade a gente tem que deixar as coisas fluírem de forma mais natural possível, tá? E também, assim, tentar deixar em matéria de conhecimento também, né? Trazer uma leveza aqui para esse conhecimento, a gente tentar acessar os conhecimentos de forma mais leve. Por exemplo, estou cursando, estou fazendo algum curso. Não é nem que eu precise ser o pior aluno nem o melhor aluno, mas eu posso ser um bom aluno e aproveitar aquilo da melhor forma possível, né? Eu vejo isso aqui também como um equilíbrio, né? Renascimento também fala de você chegando num ponto novo desse entendimento. Pode ser que Marte em Gêmeos aí te traga conhecimentos, né? Conhecimentos avançados, né? Que te traga uma nova fase, né? Uma estrutura de conhecimento com uma nova fase, tá? Agora a gente vai para a carta 4. Quem escolheu a carta 4 escolheu a carta do fardo, que é o 6 de espadas, né? Aqui, 6 de nuvens, né? Bom, o fardo ele mostra esses três personagens, um sobre o outro, né? Falando que a pessoa está cansada de carregar as expectativas de alguém, sempre acima. Tem alguém com expectativas, né? Então aqui pode ser o quê? Já que a Marte em Gêmeos fala de também das nossas relações próximas e tudo isso, com irmãos, com vizinhos, com parentes próximos, até com amigos de trabalho também, tudo isso. O que pode acontecer? Pode ser que você esteja muito de saco cheio, sabe? Que você não queira mais dar satisfação para ninguém e que seja o momento de você buscar também sua liberdade de opinião, sua autenticidade, que você não tem que dar satisfação para ninguém, ou que você siga apenas aquilo que você acha, que você não tem que ficar esperando a aprovação alheia, né? Tem uma coisa muito de você se libertar, de você encontrar o seu próprio caminho, a sua própria jornada, sem ninguém apontando, né? Sem ninguém dizendo para você onde ir. Também pode ser esse momento um momento de bússola aí, né? Que você tem as ideias certas, né? As ideias que vão te levar onde você precisa ir, tá? Vamos para a quinta carta, né? Quinta carta, isolamento glacial. Isolamento glacial fala da gente tentando, né, reprimir as nossas emoções. Com Marte em Gêmeos, o que pode acontecer, né? Cuidado para você não querer falar e não conseguir falar por alguma razão. Você pode estar com algum bloqueio na comunicação aqui, né? Então, o isolamento glacial ele vai pedir para você expressar suas emoções. Claro que com Marte em Gêmeos, o que pode acontecer? A coisa sai um pouco do controle e você acabar se expressando de uma maneira exagerada, dramática, por causa de Marte, né? Marte nem é que ele seja exagerado e dramático, né? Mas ele acaba sendo muito diretão, né? Ele acaba sendo muito, pode ser um pouco radical também. Então, prestar atenção um pouco nisso, né? Se você, para você não ficar muito, escureceu aqui de repente o vídeo, gente. Peraí, deixa eu iluminar para vocês. De você não ficar também exagerando quando for cuspir, né? Tudo que está guardado, cuidado, né? Você deve se expressar, mas cuidado nessa explosão que pode acontecer dentro de você e você acabar ferindo alguém ou se ferindo, né? Então, bote para fora mesmo, mas só cuidado nessa hora de expressar, tá bom? Sexta carta, é isso? Sexta carta é a luta, tá? Que é o cavaleiro aqui. Bom, essa carta é uma carta muito interessante porque a luta aqui tá no sentido mental, intelectual, né? Tá na mente, né? A mente muito cheia de questões. E tem muito a ver com Marte, a palavra luta, né? Então aqui a gente vai ter que ter muito cuidado para não se tornar uma pessoa muito armada, né?
muito cheia de armaduras, né? Muito não me toques, porque qualquer coisa que a pessoa fale, a gente quer repreender, a gente quer responder. Isso tudo é muito perigoso. Ao mesmo tempo, essa carta fala que não adianta se proteger, né? A gente tem que expor mesmo, assim, essas feridas, né, que estão cobertas aqui, a gente tem que expor também. Então não adianta também a gente se esconder nessa armadura e achar que está protegido e que não vai sofrer mais, né? Então, de qualquer forma, é trabalhar essa comunicação para que aquilo que precisa ser dito seja dito, mas que você não sofra, né, tanto nessa comunicação, não seja uma coisa tão violenta também, né? Então a gente tem que tirar as armaduras, baixar a guarda um pouco, você vê que ele tá de punho e riste, né? Então, assim, o ideal é a gente baixar um pouco essa guarda para poder conversar com as pessoas, falar sobre os nossos sentimentos da melhor forma, né? Sem exagerar, tá bom? Mas desarmando, né? Desarmar a bomba, vamos dizer assim. Esse é o verbo, assim. A gente vai ter que desarmar essa bomba relógio que está dentro da gente, tá? Agora a gente vai para a sétima carta. Adiamento. Eu sempre falo com essa carta, eu falo assim, essa carta é adiamento, mas é o contrário do adiamento. Porque o que ele fala é que a mulher está aqui querendo ir lá para a cena colorida, mas está presa nessa cena em preto e branco, porque ela fica sempre pensando em se, e não vai, né? Então não adianta. Então aqui com Marte em Gêmeos é para você botar para frente as suas ideias, para você acreditar nas suas ideias, para você testar suas ideias, tirar do papel, comunicar suas ideias, fazer acontecer, porque senão você vai ficar só olhando a vida acontecendo lá fora e você não vai participar dela. Então é muito importante que você participe, que você coloque no mundo as suas ideias, que você faça acontecer, porque senão você só vai ficar olhando mesmo, vendo a vida passar, o tempo passar, você ficar cada vez mais desanimado, cansado, sem vontade de fazer. Então, esse é o momento para você colocar suas ideias em ação, ok? Vamos para a carta 8. Carta 8, a mente. Bom, essa carta aqui é o seguinte. Veja que a mente aqui está cheio de troços, cheio de bagulho, cheio de objetos, né? Bombas, tudo que você quiser. Então, para essa galera aqui, vai ter que ter cuidado com o excesso da mente, né? A mente pode estar excessivamente ocupada, desorganizada, falando coisas absurdas, né? Então a pessoa vai ter que ter muito controle com esse excesso de pensamentos. Pode ficar tão ligada, tão conectada que não consegue desligar, que não consegue dormir, que não consegue descansar. A mente excessivamente com fogo de Marte, excessivamente explosiva, né? Então, cuidar, é tentar observar os padrões de pensamento, tentar descansar um pouco mais, dormir, tentar dormir quando der para dormir, né? Para poder essa mente ir entrando num aspecto de mais calma, né? Tentar organizar a mente, usar ferramentas que organizem essa mente, né? Sei lá, tira tudo da mente, põe no papel, põe em arquivo, põe no computador, escreve, anota, para a mente não ficar sobrecarregada, tá bom? Então a gente está na nona carta. Carta 9, moralidade. Essa é a rainha, né, desse baralho. O que acontece, gente? A moralidade fala de novo de um excesso de rigidez, de moral, onde a gente tem muito julgamento, onde a gente usa a nossa mente de forma a nos julgarmos e julgarmos o outro, a dizer o que é certo e o que é errado, a controlar o outro. Pode ter uma mente
e uma comunicação que gere fofoca, que gere sentimentos não tão positivos, tá? Do nada agora clareou, viu? O vídeo clareia e escurece a hora que ele quer. E o que que acontece? Tem que ter muito cuidado com essa mente que é assim, né? Porque ela acaba ressecando a gente. Ela acaba deixando a gente limitado, quando na verdade a gente pode ter. Agora escureceu de novo. Deixa eu clarear aqui. Onde a gente pode deixar de fazer coisas porque a gente pensa o que os outros vão pensar, né? O que que a sociedade vai achar? Nossa, né? Ai, se eu fizer tal coisa. Então, assim, cuidado. Não se prenda por isso, não. Ligue um F bem grande, né? E faça o que você achar correto, mas não force os outros também a fazer o que você está fazendo, tá? Então tem que ter esse cuidadinho aí com essa moralidade. Carta 10, comparação. É o 5. Bom, essa carta ele fala que é ridículo pensar num carvalho se comparando com um bambu, mas no entanto o humano faz isso o tempo todo, se compara o tempo todo. Então, mais uma vez, cuidado com a sua relação, né, com a relação que a sua mente vai fazer entre as suas coisas e as do outro, entre as suas opiniões e as do outro, é, a, a, a questão de gerar uma relação de superioridade e inferioridade, né? E cuidado, né? Pensar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Use a tua imaginação, que vai estar tão conectada, né? Para se desconectar desses padrões, né? De achar que tudo o que você faz tem relação com o outro, que o outro é melhor, que o outro é pior, né? O Osho nessa carta ele fala: todo mundo em algum momento vai estar melhor que alguém e pior que alguém. Numa escala da vida, a gente vai estar sempre melhor que alguém e pior que alguém. Então, comparar-se é perda de tempo total, né? Então, vamos ter, assim, observar, né? Assim como a moralidade, algumas outras cartas, observar o nosso julgamento, né? Se a gente está se julgando o tempo todo. A gente usar esse Marte, né? Não para tornar os pensamentos mais bélicos, né? Mas tentar tornar eles mais ativos, botar em ação, mas ter muito cuidado como que a gente vai usar as palavras, se a gente vai usar as palavras só para fazer essas comparações ou não, né? Para que a gente está usando a nossa comunicação, como que a gente está usando a nossa comunicação, até a forma que a gente julga a nossa própria comunicação, né? De repente a gente fala, não estou pronto porque eu tenho que estar assim, assado, né? Tenho que estar melhor, pior, tenho que estudar mais. Será, né? Observa, né? Observa como que você vai lidar com a sua mente, com as suas questões de comunicação, de estudo, né? Para poder você não fazer isso aqui com você, né? Se comparar. Você é único, né? Então você tem o seu tempo, faz o teu e não pensa no que o outro está fazendo, tá? Agora a gente vai para a carta 11. A consciência, hoje meio que considera essa a melhor carta do baralho dele, porque você viu que as cartas são pesadas, né? E consciência é o Ás, e aqui seria um Buda, né? Um super Buda, um mega Buda, solto no espaço, né? Então fala que você vai ter muita conexão mental, vai ser uma fase que você vai estar tendo altos insights, como se você chegasse no Eureka, você chegasse na ideia fundamental, você chegasse naquele momento assim, nossa, consegui integrar todos os meus conhecimentos e agora eu estou pronto até para ser um professor, para ensinar as pessoas, para passar para o outro. Então vai ser muito importante você entender esse teu papel, né? Porque se você tem tanta consciência, né? E o mundo tá tão difícil, você vê que tá difícil, né? O mental das pessoas muito atribulado e tudo isso. Seria maravilhoso que você pudesse compartilhar, né, com as pessoas o que você já sabe, o que você aprendeu, tá bom?
Carta 12. É 12 ou 11? 12, né? 13, 14, 12, carta 8, a culpa. Essa carta é uma carta bem pesada, né? Porque fala da perturbação mental que a culpa causa e que impede as pessoas de fazerem aquilo que elas precisam fazer. Impede as pessoas de serem felizes, de viver como tem que viver. Então, cuidado, né? Para você não ficar refém dos seus padrões mentais, da sua mente culposa ou culpada, né? É muito interessante ver essas mãozinhas aqui, né? Na mente, né? Porque estão vindo de fora, né? Não é da pessoa, né? Então parece assim uma perturbação mesmo mental, né? Então cuidado, cuida da sua mente, observa. Quando você estiver muito estressado, muito acelerado, para, observa, da onde estão vindo aqueles pensamentos. Se esses pensamentos são seus mesmos, de quem é a culpa, que culpa é essa, essa culpa vem da onde? Quem falou que você tem culpa? Se você mesmo se culpa, por que se culpa? Pensar na qualidade dos seus pensamentos, não deixar o externo, né? O excesso de julgamento externo, o excesso de mente, te dominar a ponto de te paralisar, tá bom? Então você vai ter que ter muito cuidado para não se deixar paralisar por ataques mentais, espirituais, internos, externos. Às vezes você mesmo é o seu próprio obsessor, né? Então cuidado, tá? Carta 13, a política. Bom, política fala assim: cuidado para você não entrar num teatrinho, fingir que está vivendo uma vida maravilhosa e não está, ou fingir ser uma pessoa que você não é, né? O que você está se enganando aí, né? Porque você vê que tem uma máscara, né? E ele fala nesse texto, né, que nem essa carinha, nem essa são as faces verdadeiras desse personagem. Aqui também tem uma cobra, né? Cheia de nuvens, que é o naipe. Então, assim, gente, vamos prestar atenção, tanto as pessoas que nos cercam, se elas estão vivendo esse teatro, ou se a gente mesmo está se fazendo, né, de personagem, se a gente está entrando em algum personagem que não corresponde à nossa essência, que não é verdadeiro, né? O que a gente tem também muito a ver com futilidade essa carta, né? Então, cuidado para não ficar focado apenas nas coisas fúteis, né, da vida. Preste atenção na qualidade, né, do que você pensa, do que você fala, com quem você fala. Cuidado, né? Também cuidado com as pessoas com as quais você vai contar, para quem você vai contar. Cuidado com as fofocas, né? Bom, a gente vai passar por eleições nesse processo, né? Então, cuidado também em quem você acredita na hora de votar. Preste atenção, né? Preste atenção aí no que essa pessoa passa para você, o que essa pessoa já fez na vida dela, né? Observa, né? Não custa a gente ter o máximo de atenção possível nesse momento também, tá? Última carta, carta 12, esquizofrenia. Nossa, Isabela, esquizofrenia significa que eu vou ter uma. Não, não é nada disso. Esquizofrenia é a situação que ele fala que o homem se encontra quando ele tem uma mente cindida, quando ele tem uma mente dividida. Aqui temos um personagem dividido entre dois polos aqui, e nessa carta ele fala que o melhor é ele se jogar. Não importa se vai se jogar de cabeça ou de pé, mas é se jogar porque aí ele vai entender para onde ele tem que ir, né? Qual é a escolha certa. Então aqui fala das pessoas que podem passar por situações muito divididas, não saber o que quer, ter tantas opções, porque Gêmeos, né, vai trazer tantas opções que pode acontecer o seguinte: a pessoa não saber para que lado vai. Eu faço isso, faço aquilo, né? Caso compre uma bicicleta, trabalho com isso, trabalho com aquilo, né? Trabalho home office, trabalho presencial. Saio do meu trabalho, abro um negócio, sabe? A pessoa pode ficar muito indecisa aqui. E aqui o Osho fala, cara, se joga e vê o que acontece. Você só vai saber na prática.
Então não vai adiantar ficar na mente, né, nas nuvens, que tem 2 pássaros também, né. Não adianta ficar nas nuvens, pensando, 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 vai ficar aqui, ó, paralisado, tá vendo? Não vai nem vem. Vai ter que soltar um lado e se jogar. Então, a verdade é que para você sair dessa esquizofrenia, né, você vai ter que escolher um lado e simplesmente se jogar e ir. Depois você vai saber se fez a escolha certa ou não, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Eu escolhi esse baralho, né, do Osho, justamente para falar dos desafios mesmo. Por isso que ele é mais pesado, né? É um naipe mais pesado, mas é um naipe do mental, tá bom? Então por isso que eu fiz com ele, porque a mente, ela é uma das nossas grandes vilãs, né? Se a gente deixar ela nos dominar, a gente acaba paralisado, acaba confuso ou sofrendo. Então é para a gente ter muita atenção como que a gente vai usar as nossas palavras, como que a gente vai usar a nossa mente nesse período, como que a gente vai ativar e poder usar a mente da melhor forma possível, tá bom? Aproveitem os conselhos, usem sem moderação, né? E qualquer dúvida pode me chamar aí nas mensagens, tá bom? Ou deixar nos comentários. Grande beijo